Um incêndio de grandes proporções na última terça-feira em Passo Fundo, o maior na história do município, desperta uma dúvida. Quais os cuidados que devemos ter nos ambientes para trabalharmos então com a prevenção de incêndios? Nós vamos falar mais sobre esse assunto a partir de agora com o professor do curso de Engenharia Elétrica aqui da UPF, Rodrigo Siqueira Pens. Professor Rodrigo, seja bem-vindo ao UPF TV. Que bom que o senhor aceitou o nosso convite, porque o nosso objetivo é trabalhar com a ideia de prevenção. Então eu lhe pergunto, professor, em uma casa onde nós temos aí, né, toda a fiação elétrica, essa fiação tem um prazo de validade? As fiações modernas, o prazo é bem longo, mas no caso específico desse que ocorreu, eram instalações antigas, com certeza já poderiam estar danificadas. Perfeito. Professor, isso nós estamos falando aí de prazo longo, quanto tempo aproximadamente? O material utilizado hoje nas fiações é PVC, então ele é plástico, basicamente, e na sua concepção dura mais de 100 anos. Nossa, então, professor, quem hoje constrói uma casa já com este tipo de material não se preocupa por 100 anos. Basicamente, se utilizada dentro das condições que foi especificado. Cuidados com sobrecargas devido ao excesso de equipamentos que foi ligado em uma fiação que não obteve esse dimensionamento, é um caractere que pode envelhecer o PVC. Tem alguns fatores externos que podem prejudicar, mesmo que uma fiação feita nos padrões de hoje, que são feitas para que funcione de forma segura, professor? Existem. Basicamente, o maior agente é o agente climático. Então, os raios do sol, que seria ultravioleta, temperaturas extremas, calor e frio, fissuram, racham, mas isso não é encontrado dentro das residências. Nas residências, o maior dano que se pode causar é a má utilização do sistema elétrico. E o que a gente faz de errado, então? O que o senhor, como professor na área de engenharia elétrica, nos ensina com relação a comportamentos errados aí, da dona de casa, enfim, do consumidor? O maior problema está no conhecimento do equipamento. Todo equipamento elétrico, ele no mínimo um ponto, ele vai gerar calor. Não importa para que esse equipamento serve. E neste ponto de calor pode ser aonde vai surgir a ignição de um fogo. Pode ser um televisor, um liquidificador, um aparelho de DVD. Isto. E para se caracterizar o problema do fogo, temos que ter um ambiente propício. E aí, nesta condição, papéis, panos, tecidos, madeira, são sim materiais que têm uma fácil combustão. Iniciam-se em baixas temperaturas e a ponto deste equipamento elétrico suprir essa temperatura. Ou seja, se todo aparelho produz calor, um televisor produz calor, se você abafa esse local que emite calor, você está causando risco. Você está causando risco. Alguns detalhes a mais pode ser a situação para ser colocada como não mais risco e sim sinistro. Equipamentos que estão no modo stand-by, professor, também representam risco e produzem calor? Eles continuam energizados, embora seu consumo seja pequeno, continua energizado. Tensões elevadas, por exemplo, de algum momento de um temporal, alguma adversidade elétrica da concessionária, pode sim levar esse televisor a um curto-circuito. Mesmo em stand-by? Mesmo em stand-by. E isso pode ser um dos fatores, se tiver nas proximidades algum material que com essa centelha dê a ignição, pode ser. Existem, professor, equipamentos que nós temos dentro de casa ou dentro das empresas que causam mais risco de incêndio? Principalmente equipamentos que servem para gerar calor, como estufas, climatizadores, a parte de cozinha como forno elétrico, micro-ondas, na lavanderia, que é a área de serviço, máquinas de lavar roupa, secadoras. Olha, quase tudo que se tem dentro de casa representa um certo perigo. Todas elas têm seu perigo. Sempre é bom que o equipamento não estando utilizado, se desligue da tomada.
e sempre mantenha, no mínimo, nesses equipamentos de maior potência, alguma condição visual enquanto ele está operando. E a ventilação necessária na parte que o equipamento produz calor. Todos os manuais trazem, o problema é que não se lê. O manual. Professor, voltando à questão da construção antiga, né? As feitas nos últimos anos já seguem um padrão que oferece mais segurança. Sim. Quem mora numa casa construída há 20, 30 anos atrás ou em um prédio de 15 anos, tem que começar a se preocupar e revisar essa fiação? No mínimo, eu diria que essa residência deve ter dobrado a carga de tanto equipamento elétrico disponível no mercado. E que nós passamos a usar e que não se tinha esse comportamento 20 anos atrás. Não se conhecia esses equipamentos. E essa condição realmente é um fator que, para essas residências até 20, 25 anos, já se tem materiais bons, mas não se conhecia todos os equipamentos que iriam ser ligados nela. É necessário, sim, devido a essa entrada de cargas de uma maneira talvez meio descontrolada, que se tenha um conhecimento de uma pessoa com qualificação para chegar e dizer se tem que mudar, se está adequada ou alguma troca que deve ser feita no sistema. É o micro-ondas que não existia há um tempo atrás, telefones celular sendo carregados em vários em uma mesma residência. A facilidade do split. E tantos outros equipamentos que não existiam. Isso. A recomendação é chamar um eletricista para então fazer a revisão, professor? Com certeza, ao menos para ele dar o parecer da fiação, dos disjuntores, das tomadas e que se tenha a condição de deixar o mais adequado possível para a situação que se encontra. Embora o eletricista pode sair da residência e um equipamento já entrar a mais, né, ou trocar de tomada. E aí o problema acontecer. Isso, então se detenha mais ao cuidado individual. Professor, muito obrigada pelas informações, viu? E bom trabalho para o senhor. Obrigado. Obrigada.